Olá a todos, tudo bem com vocês? Então, a aula de síncrona de hoje, a gente vai continuar falando do diagrama de fases, especificamente do ferro, carbeto de ferro, ou carboneto de ferro, e eu vou compartilhar minha tela com vocês, ok? Em breve esse vídeo vai estar disponível no YouTube, hoje também sem alunos. Pessoal, então vamos lá. Estou compartilhando com vocês aqui o diagrama ferro, carbeto de ferro, ou carboneto de ferro, tá? Eu falei que esse daqui eu gosto bastante, principalmente para a gente conseguir, porque eu mostrei para vocês que a gente tem algumas versões, né? Na aula passada. Na aula passada a gente começou a falar do diagrama, eu mostrei para vocês o eixo X, como é que funciona, que a gente tem o ferro nessa origem e no outro extremo, ou seja, 100% de ferro, e no outro extremo o carbeto de ferro, o carboneto de ferro, que é representado pelo ferro 3 e o carbono, ok? E o eixo Y, a gente também falou sobre as temperaturas. Nesse gráfico, por acaso, nesse lado de cá, as temperaturas em Fahrenheit, nesse lado direito, a temperatura em graus Celsius. E aí isso varia de cada gráfico. O que é interessante saber que o Y representa as nossas temperaturas qual que é a temperatura que a gente tem as ligas. Né? A gente também comentou na aula passada sobre alguns pontos importantes no gráfico, que é o ponto eutetoide, ou ponto eutético, né? Eu pedi para a gente focar mais aqui no eutetoide, e a gente também falou sobre que esse gráfico, na verdade, ele representa aí o aço, nessa parte do gráfico, né? Então, essa aqui é a nossa linha de divisão, tá bem claro para a gente aqui, steel. Então, tudo que tiver aqui para a esquerda, todas essas daqui são as microestruturas específicas do aço. E do lado direito, temos aqui o cast iron, que seria o nosso ferro fundido, certo? Toda essa região aqui acima de 2% de carbono. Então, de 0,08% de carbono até 2%, estamos falando de aço-carbono. E de 2% para frente, tem literatura que fala 2,11, 2,12%, até o máximo que a gente tem nesse gráfico, que é o 6,5%, a gente tem o ferro fundido. A saber, o que é mais comum a gente conseguir no nosso dia a dia, no mercado de venda de materiais, no máximo até 4%, ok? O ferro fundido, no máximo até 4% aí de carbono, ok? Dito isso, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as fases presentes nesse diagrama, e depois eu vou falar um pouquinho sobre microestrutura, tá? E aí a gente vai colocar a microestrutura dentro das fases, vai fazer uma relação entre elas. Então, vamos começar. Eu escolhi esse gráfico, que apesar de não agradar a todo mundo, porque está em outra língua, né? Vocês podem perceber que está em inglês. Eu gosto bastante por conta da questão das cores, né? Que ajudam a gente a observar, ajuda a gente a observar as fases. Não sei se vocês estão lembrando bem lá para trás. Não tá aqui, não. A gente trabalhou um pouquinho com aquele gráfico do Monell, e lá existiam 3 fases: fase líquida, fase sólida, que era representada por alfa, e uma fase intermediária, que era líquido mais sólido, ou líquido mais alfa. No entanto, essa coisa é um pouquinho diferente, né? A gente tem também a fase líquida, representada aqui por esse roxinho, meio azul, não sei, não entendo muito de cor, né? Mas aqui, nessa região, L, que é o que está dizendo para a gente que é líquido. Aqui também a gente tem líquido, mas misturado lá com o carbeto.
Então, a gente também tem nesse diagrama o líquido, ó, tem o L aqui também de líquido. Então, essa parte aqui de cima é líquido, igual no outro gráfico lá. No entanto, existem fases intermediárias entre líquido e sólido também, né? Não sei se vocês estão lembrando, naquela época eu falei com vocês, naquelas aulas, e eu afirmo novamente. Toda vez que a gente observar as letras gregas, aqui, por exemplo, tem um alfa, aqui tem um alfa, aqui tem um gama, aqui tem um delta. Reparem bem, todas essas letras aqui, elas representam para a gente fases sólidas. Então, sempre que eu tiver essas letras gregas, quer dizer que eu tenho fases sólidas. Naquele gráfico mais simplificado de todos, aquele diagrama simplificadérrimo, a gente tinha só o líquido, a fase intermediária, que era um sólido e um líquido, e uma fase sólida, que era alfa. Essa daqui não. Essa daqui a gente tem várias fases sólidas, inclusive mistura entre essas fases sólidas. Isso quer dizer que, antes que o material ele saia da temperatura ambiente, que é sólido, até se transformar em líquido, ele continua sólido, mas dentro dele, olhando lá dentro mesmo, dando um zoom, a gente consegue perceber, mesmo sólido, várias modificações da estrutura dele, ou da microestrutura, né? Como se fosse estrutura, a gente estaria olhando a olho nu, a gente conseguiria perceber isso. Mas a olho nu, ele continua sólido, o material, ou a liga, ela está sólida, por exemplo, vou pegar um aço aqui, 1050. A temperatura ambiente, se olhando para ele é sólido. Então, eu começo a subir as temperaturas, ele continua sólido. Só que lá no caso do 1050, lá para 700, eu vou falar em graus Celsius, porque é mais fácil para vocês entenderem, lá para 723 graus, mais ou menos, ele tem uma estrutura, e ele já é adicionado uma outra microestrutura diferente nele, ele já é modificado com 723 graus, apesar de estar sólido, ele já é modificado se eu aumentar a temperatura. Se eu aumentar mais ainda, aí essa primeira microestrutura sólida não tem mais nesse material, e só fica essa outra aqui, representada, que a gente fala que é a austenita, que é representada por essa letra grega, tá? Mas não se preocupe com isso agora, o que eu estou querendo dizer é que, a olho nu, você olha, por exemplo, uma barra de aço 1050, né, que é representada aqui, o aço carbono 1050, ela está, a olho nu, ela está sólida, e ela tem uma microestrutura só, uma estrutura só, né, então vai aumentando a temperatura, chega a 1000 graus, ó, e ela continua sólida, ela só vai ter a modificação do sólido para líquido, aquilo lá bem lá para cima, lá 1400 graus. Apesar de você olhar para ela e só ver ela mudar de cor e achar que ela continua sólida, na verdade, a estrutura é a mesma, né? Se a gente olhar de olho nu, se olhar com olho nu, sem ajuda de aparelho. Mas se a gente pega microestruturalmente, se a gente olha com a ajuda do microscópio, a gente consegue perceber que ela se modifica. Aumentei a temperatura, os átomos e moléculas e as células unitárias começam a se modificar, se movimentar, e quando muda a microestrutura, a gente muda também o quê? As propriedades desse material, tá? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, vamos, falando da introdução um pouquinho, vamos ao que nos interessa. Quais são as fases que vocês encontram nesse gráfico? Além da líquida, que eu já falei para vocês, né? Representada por esse azul mais escuro, eu tenho aqui outras fases, né? Começando aqui embaixo, eu tenho essa fase aqui meio verdinha, que é igual ao outro gráfico lá, alfa. Na verdade, é o ferro alfa, porque tem um ferro aqui na base, 100% ferro na origem, e esse pedacinho aqui é o ferro alfa, também conhecido como ferrita. Percebam que ele aparece em outros locais, né? Aqui a ferrita sozinha, nesse pedaço aqui, reparem minha seta, tá, pessoal? Nesse pedacinho aqui verdinho mais escuro, no entanto, ela aparece, por exemplo, em outros lugares
misturada com outra microestrutura. Então, eu tenho alfa aqui, nesse triângulo, eu tenho um alfa aqui também misturado, tá? Então, aqui eu tenho a ferrita somente, o ferro alfa. Nessa parte amarela grandona aqui, ó, essa parte do gráfico, eu tenho ferrita mais cementita. Então, o carbeto de ferro também é conhecido como cementita. Então, essa parte grandona amarela, esse retângulo amarelo e esse retângulo verde, a gente encontra alfa, que é a ferrita, mais a cementita. Pessoal, não se preocupem nesse nosso curso com ferro fundido. Então, vocês podem esquecer essa parte do gráfico aqui, sabe que ele existe, mas a gente vai estudar só essa parte daqui para frente. De qualquer forma, eu vou apresentar para vocês as fases, mas a gente não vai estudar elas, tá? Não é o objetivo do nosso curso. Então, eu tenho aqui no amarelo e no verde, até lá embaixo, a ferrita mais a cementita, e elas vão se misturando. Lógico que quando mais perto eu tiver aqui da origem, mais eu vou ter quantidade de... Lembra da regra da cadeia? Quanto mais perto eu tiver da origem, porque aqui é 100% ferro, e a ferrita está representando o nosso ferro aí. Então, quanto mais próximo eu tiver aqui da origem, mais ferrita eu vou ter. Quanto mais perto aqui do 6,5, que representa o nosso carbeto de ferro, ou a nossa cementita, mais sementita eu vou ter. Então, quer dizer que eu vou andando para cá, ó, eu vou misturando a ferrita com a sementita, de tal forma que, quanto mais para a direita eu vou chegando, mais eu vou perdendo ferro e mais eu vou adquirindo carbono, tá? Então, aqui é uma outra área. Eu tenho aqui também uma mistura, aqui de cima, de austenita com perlita, tá? Aqui a sementita com a ledeburita, aqui líquido com sementita, tá? Toda vez que vocês olharem isso daqui, ou fala carbeto de ferro ou fala sementita. Sementita. Aqui em cima, só líquido, a gente já tinha visto. Aqui eu tenho o ferro delta mais líquido, que é a parte rosa. Nessa parte roxa, só ferro delta. Nessa parte azul mais clarinho, ferro delta mais austenita, tá? Então, lembra aqui que essa letra aqui grega, que é o gama, representa a austenita. Ah, que bom, agora que eu vi aqui essa parte aqui, que eu esqueci de mostrar para vocês. Então, toda vez que verificarem o L, é líquido. Toda vez que verificarem essa letra grega, quer dizer austenita. Toda vez que verificarem essa letra grega, é a ferrita, e essa, o ferro delta. E CM, sementita. Na verdade, nem sempre vai estar só CM, pode estar representado também por esse cara aqui, né, que é o carbeto de ferro, o carboneto de ferro. Vendo, então, continuando, as áreas, a área alaranjada, ela tem austenita mais líquido, como se fosse aquela fase intermediária entre sólido e líquido, né? Então, a coisa começa aqui a se liquidificar, ficar líquido, ou ao contrário, começa do líquido a solidificar, ou fundir ou solidificar, depende da altura, depende se você está subindo a temperatura ou está descendo, né? Esse gráfico serve tanto para casos de fusões como para casos de solidificação. Então, nessa nossa área vermelhona aqui, é a austenita. Aí a gente tem uma área aqui também que a gente fala que é a linha da sementita. Aqui, a gente já tinha falado, né? A ferrita com a austenita. Enfim, é isso, é saber olhar cada uma dessas fases e os nomes delas, tá? Aí, quem não gostou muito desse gráfico, eu gosto bastante, eu tenho outro aqui, aquele em espanhol, que também está divididinho, ó, líquido, essa parte aqui em cima. Ele indica pra gente que tanto essa área azul como essa área amarela, a gente tem uma fase sólida com uma fase líquida. E nesse caso da área azul, a fase sólida se chama austenita, que é aquele nosso ferro gama que eu acabei de mostrar para vocês, com líquido, e essa fase amarela é a sementita, com o líquido, ok? Aí eu tenho linha sólida, ou seja, tudo que estiver abaixo dessa linha vai ser sólido, tudo que estiver acima ainda tem um pouquinho de líquido. Então, abaixo da linha sólida aqui, eu tenho na parte do ferro fundido a ledeburita com a sementita,
Aqui nessa área, nesse retângulo, eu tenho uma transformação, uma fase, 3 fases, na verdade, uma mistura dessas 3 fases, das fases austenita, ledeburita e cementita, tá? Nesse outro retângulo aqui eu tenho perlita, ledeburita, mais cementita. Então, essa parte aqui que vocês repararam desse lado de cá é a parte do ferro fundido, indo agora para a parte do aço, a gente tem uma grande área, que no outro gráfico era vermelho, nesse daqui, nesse diagrama é verde, é a austenita. Aqui a mistura da austenita com a cementita. Aqui, não está escrito, mas é a ferrita com a austenita. Nessa parte aqui só a ferrita. Nessa parte aqui, a perlita com a cementita, e neste ponto, que é aquele nosso ponto importantíssimo, eutetoide, é a perlita, tá? E nesse gráfico a gente tem também, ó, que é o ponto eutetoide. Nesse caso, o ponto é 0,89% de carbono a 723 graus, tá? Lembrando como óleo. Reparem bem que não é tão simples de olhar, por exemplo, nesse gráfico. Nesse daqui eu tenho que reparar bem qual que é a letra para saber qual que é a fase. Por isso que eu gosto tanto daquele colorido. Então, assim, essa nossa área grande aqui, ó, é a área austenítica, ou área da fase austenita. Ó, já está escrito aqui, austenita, ferrita, ferro delta. Aqui líquido, enfim, o que a gente já tinha acabado de falar. Reparem bem que, na verdade, não preciso decorar nada, né? Nadinha. Eu já tenho o nome dessas fases. Eu só apresentei para vocês os nomezinhos agora, tá? E aí, aqui também nesse gráfico eu tenho a parte do aço, até aqui 2% para frente, ferro fundido. Eu mostro aqui também o ponto eutetoide, que neste caso é 0,83% de carbono, reparem aqui no X, e 723 graus. E ele mostra para a gente né? Lembra lá da pressão não, do hipoglicemia, da glicemia baixa. Então, hipoeutetoide, menos que 0,83 na parte esquerda, e na parte direita, hiper, super, muito, mais que 0,83, ou seja, de 0,83 até 2% de carbono, ok? Então, essas são as nossas fases, e aí eu estou separando para vocês, esquece a parte do ferro fundido, senão vai complicar para vocês, a gente vai focar só na parte do aço, então só nessa parte aqui do gráfico, e nessa parte do gráfico eu separei para vocês as fases mais importantes que a gente tem que conhecer. Então, eu escrevi para vocês aqui, ó, quais são as fases mais importantes que a gente tem que conhecer nesse primeiro momento. A ferrita, que a gente já falou dela, que é o ferro alfa, todas essas fases que eu estou colocando para vocês são fases sólidas, tá, pessoal? Então, o ferro alfa, que consiste em uma solução sólida, ok? Intersticial de carbono, ou seja, que tem um pouquinho de carbono, com até 0,022% de carbono no ferro, ou seja, uma mistura de ferro-carbono, de tal forma que eu tenho um pouquinho de nada, bem pouquinho de carbono. Quer dizer, pode ter menos do que isso, né? Até 0,022%. E a microestrutura dela é CCC, ok? É uma célula unitária de cúbica de corpo centrado. Então, é um cubo que eu tenho lá no meio dele, no centrinho dele, uma molécula, tá? Corpo centrado. A ferrita é magnética, então é o comum aí do ferro ser magnético, e apresenta baixa resistência mecânica, ou seja, quebra à toa, não tem tanta resistência assim. Cerca de 300 megapascal. No entanto, ela tem uma excelente tenacidade, ou seja, você consegue trabalhar muito facilmente com ela, que na verdade está querendo dizer aqui a tenacidade e a ductibilidade, ok? Então, essa é a ferrita. Pensa na ferrita como, vem do latim ferrum, né? Pensa como a parte que representa o ferro. Lembra que a gente está misturando aí, é uma liga de ferro com carbeto de ferro, ou com ferro com cementita? Não é com carbono, né? A gente não chega a 100% de carbono. Na verdade, é ferro com carbono, mas nosso gráfico não chega a 100% de carbono. Tem 100% de ferro, que é a origem, mas não tem 100% de carbono, chega só até
6,7% de carbono, né? Aqui, ó. Esse caso aqui, 6,5. Parece 65, mas aqui tem que ter um ponto, tá, pessoal? Também não faz sentido eu sair do 6 para ir para o 65. Então, esse daqui, 6. Então, reparem que é uma mistura, né? Uma liga que mistura várias possibilidades de ferro-carbono. Então, a ferrita é essa parte aqui mais próxima do ferro. É como se fosse a parte representante do ferro, que tem pouquíssimo, realmente uma solução intersticial de carbono. Então, essa é a ferrita, tá? É a primeira fase que eu estou apresentando para vocês. A segunda fase é o outro extremo do gráfico, a cementita, né? O ferro 3C, do latim cementum, denominação de carboneto de ferro ou carbeto de ferro, contendo até 6,7% de carbono. Devia ter um até aqui, tá? Esqueci de colocar. E a estrutura cristalina ortorrômbica. Lembra lá do Bravais, que ele conseguiu pegar todos os materiais e fazer um resumo deles, de tal forma que todos eu conseguia representar de forma geométrica. Então, eu pego o material, vou dividindo, chego numa célula, que é igual ao nosso corpo humano, a gente tem o tecido celular, mas se a gente dividir várias vezes, e dividindo, a gente vai conseguir achar no nosso corpo uma célula. No material, a mesma coisa. E a célula unitária do material, geralmente tem uma geometria. Foi isso que Bravais, aquele francês lá que vocês estudaram, ele descobriu, né? 14 possibilidades de geometria. E essa célula aqui, essa cementita, ela tem uma estrutura ortorrômbica, tá? Nesse caso aqui é cúbica, né? A célula unitária parece um cubo. Nesse caso aqui é um pouquinho mais complexa, é uma estrutura cristalina ortorrômbica. Apresenta elevada dureza, muito, muito dura mesmo. Então, quanto mais carbono tiver, mais duro vai ser o material, tá? E nesse caso aqui eu tenho bastante carbono, então ela vai ser muito dura. No entanto, vai ser igual o vidro lá, né? É um material muito, muito duro, no entanto, ele tem baixa resistência, por exemplo. Então, ele, apesar de ser duro, ele quebra à toa, né? Se ele sofreu um impacto. Baixa ductibilidade, então é difícil moldar ele, e baixa tenacidade, essa questão do impacto que a gente estava falando, tá? Então, aqui é um extremo, é praticamente só ferro, e aqui o outro extremo é bastante, não, tem ferro também, mas é bastante carbono, tá? Por isso que ele fica bem durão. Aqui eu tenho a outra estrutura que apareceu no nosso gráfico, nosso gráficozinho lá. Na verdade, nem todos os gráficos aparecem, porque, na verdade, se a gente falar, por exemplo, que a ferrita, pensa no leite, e a cementita, o café, a gente fala que, então, a perlita é o café com leite, é a mistura dos dois. É como se eu estivesse misturando, seria uma fase intermediária entre um e outro. Então, a ferrita, a gente fala que é um nome derivado da estrutura da madrepérola, observada ao microscópio. Então, perlita vem de madrepérola. Provavelmente vocês já devem ter visto essa pérola. Deixa eu mostrar para vocês, que eu até separei aqui, ó, para ficar claro para todo mundo, que não sei se todo mundo já viu. Ó, essa pedra aqui, ó, madrepérola. Inclusive, tem gente que, tá vendo essa estrutura dela? Parece que ela é meio arranhadinha. Inclusive, tem gente que usa, por exemplo, ó, para acabamento de casa. E tem esse material que é usado em joia também, ó. Com certeza vocês já viram madrepérola. E aí a microestrutura colocou esse nome, foi colocado esse nome porque ela tem uma aparência parecida com essa madrepérola. Já viram isso? Com certeza vocês já viram. A madrepérola. Ó. Boa. Então tá. Então a perlita se chama perlita por conta disso, dessa aparência parecida com a madrepérola. Então, ela é uma mistura mecânica das fases ferrita e cementita. Lembra que eu misturei lá o leite com o café? Então, é isso. Só que bem mais ferrita do que cementita. Quando a gente olhar a microestrutura, geralmente a gente vai representar
A ferrita mais por cor clara e a cementita por mais cor escura. Então, pensa que o carbono é mais escuro, e aí, provavelmente, ele tem uma imprima por mais escura na microestrutura. Então, mais ferrita, 88,5 em peso, e menos cementita, 11,5 em peso, mas é a mistura dos dois. E é formada pelo crescimento cooperativo dessas fases. Apresenta propriedades intermediárias entre ferrita e cementita, então é proporcional, né? Não é tão dura como a cementita, não é tão mole como a ferrita, né? Ela está no meio aí de dureza e está no meio também de resistência mecânica. Dependendo do tamanho e espaçamento das, e a sementita, dependendo do tamanho e espaçamento das lamelas de sementita. Enfim, então essa perlita é como se fosse o café com leite, a mistura aí das duas. E aqui outra estrutura muito especial que aparece numa área muito grande, que vocês viram lá no gráfico. Então, aqui, ó, ferrita, alfa, cementita, tá aqui, ó, alfa mais cementita, que é o ferro, 3C. A perlita vai aparecer aqui, ó, perlita com ferrita, e aí depois eu misturo a perlita com a cementita. Então, nesse lado aqui, a perlita vai estar mais clarinha, porque vai estar mais perto do ferro, e aqui eu vou ter mais estrutura da perlita com mais pretinho, que vai estar mais perto ali do carbono, junto com a cementita. E essa área enorme aqui, grandíssima, é o que a gente vai acabar de conhecer agora, que a gente já acabou de falar, que é a austenita, ok? Vamos voltar lá, então. A austenita, o nome dela vem do metalurgista, da pessoa que estudou essa estrutura, também conhecida como ferro gama, tá, pessoal? É um metalurgista inglês, então, Robert Austen, e ela é uma solução sólida intersticial, ou seja, é um ferro misturado com carbono, só que o carbono chega só até 2,11%. Então, assim, depois disso vai ser ferro fundido. Então, ela pode receber mais carbono, só que só chega até 2,11%. Até que recebe bastante, né? Porque a ferrita eu não recebo quase nada de carbono. Então, é uma solução é uma mistura entre ferro e carbono, só que ela apresenta a mistura ferro-carbono em temperaturas mais altas. A célula unitária dela é cúbica também, só que de face centrada. Em vez de eu ter lá um corpo no centro da minha célula unitária, eu vou ter um corpo em cada face dela. Todas as faces da tubo eu vou ter um corpo. Então, por isso que a gente fala que a célula unitária é CFC. Em ácidos ao carbono e ácidos de baixa liga, ela só é estável, ou seja, ela só é apresentada de fato acima de 727 graus. Falei 23 porque eu olhei naquele gráfico anterior. Então, a austenita só aparece em temperaturas mais altas. Dependendo da quantidade de carbono que ela tiver, ela vai variar, vai aparecer talvez um pouco depois, lá para os 800, 900 graus, depende de onde ela estiver no gráfico, tá? Ela apresenta resistência mecânica em torno de 150 megapascal, também não é tão boa a resistência dela, no entanto, ela é fácil de ser trabalhada. E a austenita, ela tem uma peculiaridade que é não magnética. E a austenita, dentro dessa fase, é que a gente faz, depois a gente vai falar com certeza, sobre tratamento térmico, é dentro dessa fase que a gente faz o tratamento térmico de têmpera. Inclusive, às vezes eu não sei qual exatamente está a temperatura do material que eu estou querendo fazer a têmpera, aí o pessoal usa até um macete. Parou de ficar magnético o ferro, a gente já sabe que está dentro dessa fase, justamente por causa dessa propriedade dela. Voltou a ficar magnético, quer dizer que está fora dessa fase. Às vezes a gente não tem como medir com precisão a temperatura, mas sabendo da propriedade, a gente sabe que está dentro da fase da austenita, ou fase austenítica, ok? Aqui eu coloquei para vocês as propriedades mecânicas, como a gente tinha falado, a ferrita tem um limite de resistência de 35 kgf por milímetro, e ela alonga bastante, ela pode chegar a alongar até 40% do tamanho inicial dela. E a dureza em HB, em Brinell, é 90, tá? Já a perlita, que é o intermediário entre as duas, tem uma resistência
mecânica maior, e o alongamento chega só até 10%, e a dureza é muito boa, entre 250 e 300 HB, tá? Já a cementita, ela tem um limite de resistência bem baixo, não alonga nada, é impossível alongar a cementita, mas a dureza é altíssima, pensa bem aqui, ó, quase 6 vezes, mais de 6 vezes maior do que a ferrita, né? Aqui está 90, aqui está 650. Então, a perlita é intermediária entre a ferrita, que representa, entre aspas, o ferro, e a cementita, que representa, entre aspas, a maioria de carbono, ok? E aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês agora, introduzir a questão da microestrutura, né? A gente viu lá as fases no gráfico, mas essas fases podem ser apresentadas por microestrutura. Então, microestrutura é, na verdade, uma estrutura em escala muito pequena. Então, isso você já sabe, de um material, definida como a estrutura de uma superfície preparada de um material. Então, se eu consigo ver a superfície, ou seja, se eu consigo revelar através do microscópio, eu não consigo verificar isso a olho nu. Eu também não consigo pegar lá um material, cortar e colocar direto no microscópio. Não vai dar certo, eu não vou conseguir verificar a microestrutura. Então, ela tem que ser revelada ou preparada. Tá? Por que a gente está falando da microestrutura? Porque a microestrutura do material pode influenciar nas propriedades mecânicas, vocês viram ali agora, né, algumas das propriedades, dureza, resistência mecânica, alongamento, e essas propriedades, por sua vez, governam a aplicação desses materiais na prática industrial. Então, isso a gente já fez na parte presencial, a gente continua fazendo, a gente sabe que existe aí uma relação, que seria o θ dos materiais, entre a microestrutura. Então, se eu mudei a microestrutura, eu mudo a propriedade do material, e aí eu consigo fazer aplicações diferentes, ok? Aí eu estava falando para vocês que eu não posso pegar um material, simplesmente cortar e colocar no microscópio, eu não vou conseguir ver a microestrutura do material. Então, existe uma ciência, que é a metalografia, que a gente vai estudar, a gente tem até um laboratório, infelizmente não vai conseguir usar por conta da pandemia, mas a gente chega nesse resultado, a gente corta o material, embute ele, passa por várias lixas aí, e aí a gente chega no material como se fosse, aqui é um embutimento, só essa parte aqui que é o material, e a gente chega com esse material, assim, parecendo um espelho. Então, ele está totalmente plano, acabado, perfeito, e aí a gente faz uma revelação, um ataque conital, para poder conseguir enxergar essas microestruturas que a gente está falando. E aqui o microscópio, né, com várias lentes. Essa aqui está aumentando 20 vezes, se eu rodar, vou aumentar 50 vezes, se eu rodar mais um pouquinho no microscópio, eu consigo aumentar 100 vezes o que eu estou vendo aqui no tamanho natural. E aí eu mostro para vocês nessa figura do lado, o microscópio, e aqui saindo ao lado o que o microscópio está vendo, né, na televisão. Então, é assim que funciona. Aqui eu vou colocar um exemplo para vocês. O nosso diagrama que a gente está estudando, ele é do aço e do ferro fundido. Então, eu trouxe para vocês um aço, é um aço 8620. Ele não vai ser um aço carbono, ele é da família 86. A família 86 tem níquel, cromo e molibdênio, em valores aí maiores. E aqui eu coloco para vocês o mesmo material, 8620, numa amostra já preparada, revelada e atacada com um ácido aqui, ampliada 100 vezes. Então, o que eu tento olhar olho nu, não consigo, mas se eu ampliar 100 vezes, eu consigo ver aqui a microestrutura do material. E nesse caso aqui é o mesmo, isso daqui que eu estou vendo é o mesmo material, tudo, só que ao invés de aumentar 100 vezes, eu vou aumentar o quê? 500 vezes. E aí, 500 vezes, eu já consigo ver estruturas, por exemplo, como ferrita, que é a parte mais branca, e perlita, que é a parte mais rajadinha, que parece a madrepérola. Aqui não está muito claro, não. Se eu der mais uma, eu consigo enxergar mais facilmente isso, tá? E a parte mais escura aí, provavelmente deve ser... não, essa parte aqui mais escura. Se eu der mais uma, eu vou ver o rajadinho. Mas ela é a perlita, ok? Então, a ferrita, na parte, esses grãos brancos, e esses grãos mais escuros são a perlita. Se eu der mais uma, eu consigo ver aquela estrutura de madrepérola, que eu não consigo ver, não. Então, esse é um aço. Eu trouxe para vocês aqui também uma microestrutura de um ferro fundido nodular, de tal forma que eu fiz um aumento de
um zoom, um aumento de 100 vezes, já consigo ver os nódulos, e aqui 200 vezes. Então, o mesmo material, eu fui lá e dei mais uma ainda. Então, essas são as microestruturas. Essa arte não é muito simples, né? A gente está falando aí de materiais comuns, mas existe microestrutura de vários materiais, e existem engenheiros de materiais metalurgistas que são especialistas em microestrutura, mas não é tão simples assim a nossa arte, essa arte, tá? Eu mostro para vocês aqui a microestrutura da perlita, da madrepérola, que a gente tinha falado lá que não dá para ver olho nu, ó, que ela aparece, mesmo com 500 vezes de aumento, a gente nem consegue ver a madrepérola, que é essa daqui, a perlita, tá? Então, pessoal, acho que já tem bastante informação para a aula de hoje, já foi passado bastante informação, e aí na aula que vem, eu mostro essas microestruturas para vocês aqui, ó, que eu apresentei as fases, e aí eu vou mostrar essas microestruturas. Então, a gente conseguiu apresentar para vocês as fases do diagrama ferro-carbeto de ferro, ou ferro-carboneto de ferro, ou ferro-cementita, né? Estou misturando o ferro com a cementita. Mostrei todas as fases para vocês, nomeei essas fases mais importantes da parte do ferro, né, que é o que vai interessar para a gente agora, senão vocês vão ficar loucos, eu realmente foquei no que era importante, tá? Então, mostrei para vocês aqui essas estruturas, mostrei qual que tem a ver aí a microestrutura com as propriedades, tá? E falei um pouquinho da metalografia. Na aula que vem, então, a gente continua falando um pouquinho mais sobre as microestruturas no diagrama. Então, eu mostro no diagrama para vocês, aqui é o diagrama, ferro-carbono, e as microestruturas dentro dele, tá? E a gente vai fazer, por exemplo, um resfriamento para poder entender melhor o que tem a ver a microestrutura com o diagrama, ok? Então, hoje fico por aqui. Qualquer dúvida, eu já estou gravando essa aula, vou passar para vocês lá dentro do Siga. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Abraço para vocês, então. Até a próxima.